A história de São Jerônimo começa não apenas com o estudo, mas com uma batalha feroz entre a cultura humana e a entrega absoluta a Jesus. Nascido por volta de 347, na Dalmácia, Jerônimo era um homem de inteligência vulcânica e temperamento indomável. Educado em Roma pelos melhores mestres, ele apaixonou-se pelos clássicos latinos, tornando-se um mestre da retórica e da literatura. No entanto, em meio aos seus estudos brilhantes, a voz de Jesus começou a ecoar em sua consciência, questionando se ele era um seguidor de Cícero ou um seguidor de Jesus Cristo. Essa crise espiritual levou a uma busca radical por pureza no deserto de Chalcis. Na Síria, Jerônimo percebeu que para ouvir a voz de Jesus com clareza, ele precisava silenciar o ruído das glórias humanas. No deserto, ele trocou as bibliotecas de Roma pela solidão das cavernas, decidindo que sua vida seria um sacrifício vivo dedicado ao Logos. A vida de Jerônimo no deserto foi um período de penitência extrema e de combate espiritual intenso. Ele relata que, enquanto seu corpo definhava sob o sol escaldante, sua mente ainda era assaltada pelas lembranças dos prazeres de Roma. Para vencer essas tentações, Jerônimo recorreu ao nome de Jesus e ao estudo exaustivo do hebraico, a língua em que Deus falara aos profetas. Ele via no aprendizado das línguas sagradas uma forma de mortificar o intelecto e de se aproximar da verdade nua de Jesus. Para Jerônimo, cada letra hebraica era um passo em direção ao mistério da encarnação de Jesus. Ele não estudava por curiosidade intelectual, mas por uma fome desesperada de conhecer o amado de sua alma. O deserto transformou o retórico orgulhoso em um humilde servo de Jesus Cristo, forjando o caráter daquele que seria a voz da palavra para o Ocidente. Um dos momentos mais definidores de Jerônimo foi sua famosa visão mística, na qual ele se viu diante do tribunal divino. Quando questionado sobre quem ele era, respondeu: "Sou cristão." Mas o juiz retorquiu: "Mentes, tu és ciceroniano não cristão, pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração." Essa experiência foi o golpe final em sua vaidade acadêmica. Jerônimo despertou com a firme determinação de que nunca mais colocaria nada acima do nome de Jesus. Ele compreendeu que a cultura só tem valor se estiver a serviço da cruz de Jesus. A partir desse dia, sua pena tornou-se uma espada dedicada exclusivamente à defesa da fé e à tradução dos mistérios de Jesus. O leão do deserto aprendera que a verdadeira sabedoria consiste em conhecer a Jesus Cristo e este crucificado. No deserto, Jerônimo também começou a cultivar o que seria sua grande missão: a tradução das Escrituras para o povo. Ele via na Bíblia o rosto de Jesus e acreditava que ignorar as Escrituras era ignorar o próprio Jesus Cristo. Sua dedicação era tamanha que ele passava noites em claro, sob a luz de lâmpadas de óleo, comparando manuscritos e buscando a tradução mais fiel ao Espírito de Jesus. Ele não queria apenas traduzir palavras, mas capturar o sopro divino que revela o Salvador ao mundo. Jerônimo tornou-se um místico das letras, alguém que via no alfabeto sagrado as pegadas de Jesus através da história da salvação. O deserto de Chalcis foi o berço onde o nome de Jesus foi gravado de forma indelével na alma do maior erudito de sua época. Este primeiro bloco nos apresenta o Jerônimo das lutas e da renúncia. Ele ensina-nos que o encontro com Jesus exige honestidade e a coragem de abandonar os nossos ídolos intelectuais. Jerônimo não foi um santo suave, mas um santo de fogo, cujo amor por Jesus o levava a extremos de dedicação. Ele provou que a erudição, quando batizada na oração, torna-se uma força imparável para a glória de Deus. Ao sair do deserto, Jerônimo já não era apenas um homem de letras, mas um soldado de Jesus, pronto para dar ao mundo a palavra de Deus em uma linguagem que todos pudessem entender. Ele estava a preparar-se para o seu grande destino em Belém, onde o verbo de Jesus se faria carne, também texto, pela sua mão incansável. Após os anos de purificação nas areias da Síria, Jerônimo foi conduzido por Jesus de volta a Roma. No ano de 382, ele já não era o jovem retórico em busca de aplausos, mas um homem temperado pelo silêncio e pela palavra. Sua fama de santidade e seu domínio incomparável das línguas sagradas chamaram a atenção do Papa Dámaso, que o escolheu como seu secretário pessoal. Em Roma, Jerônimo encontrou uma igreja que crescia em influência, mas que sofria com a confusão de diversas traduções latinas das Escrituras, muitas delas imprecisas e conflitantes. O Papa Dámaso, movido pelo Espírito de Jesus, compreendeu que a unidade da fé exigia uma tradução única, fiel e digna da majestade de Jesus. Ele confiou a Jerônimo a tarefa monumental de revisar os evangelhos, para que a voz de Jesus pudesse ecoar com clareza e autoridade no coração de cada fiel latino. Jerônimo aceitou a missão não como um fardo acadêmico, mas como um ato de obediência amorosa a Jesus Cristo. Ele estabeleceu-se em Roma e mergulhou nos manuscritos gregos mais antigos,
buscando a pureza original das palavras de Jesus. Para Jerônimo, cada versículo era um encontro místico com o Logos. Ele acreditava que cada frase mal traduzida era um véu que impedia o povo de ver a face de Jesus. Enquanto a aristocracia romana se perdia em luxos e intrigas, Jerônimo trabalhava incansavelmente, movido pela convicção de que o nome de Jesus deveria ser anunciado com a maior precisão possível. Ele via na tradução da Bíblia uma extensão da própria encarnação. Assim como o Verbo de Jesus se fez carne, agora o Verbo de Jesus se faria linguagem acessível a todos, desde o camponês ao imperador. A presença de Jerônimo em Roma também atraiu um grupo de mulheres da nobreza, como Santa Paula e Santa Eustóquia, que desejavam aprofundar-se no conhecimento de Jesus através das Escrituras. Jerônimo tornou-se o mestre espiritual delas, ensinando-lhes que a verdadeira beleza de uma mulher cristã reside na meditação constante na palavra de Jesus. No entanto, seu temperamento forte e suas críticas mordazes à corrupção do clero romano criaram-lhe muitos inimigos. Jerônimo não sabia ser diplomático quando a honra de Jesus estava em jogo. Ele defendia a pobreza evangélica e a virgindade por amor a Jesus, com um vigor que incomodava aqueles que buscavam o conforto mundano. Para Jerônimo, o palácio papal deveria ser um reflexo da simplicidade de Jesus. E ele não temia denunciar a hipocrisia de quem usava o nome de Jesus para proveito próprio. Com a morte do Papa Dámaso em 384, Jerônimo perdeu seu grande protetor. As críticas contra ele intensificaram-se, mas ele permanecia inabalável, focado no seu trabalho de tradução. Ele compreendia que sua missão em Roma fora apenas o prelúdio para algo maior. Jesus o estava preparando para o seu destino final em Belém. A revisão dos evangelhos feita em Roma foi a semente do que viria a ser a Vulgata, a tradução que alimentaria a alma da Europa por mais de 1000 anos. Jerônimo provou que a erudição não precisa ser fria. Quando inflamada pelo amor a Jesus, ela torna-se um fogo que ilumina os séculos. Ele deixou Roma com a consciência limpa, sabendo que dera o seu melhor para que a voz de Jesus Cristo fosse ouvida sem distorções. Este bloco revela o papel de Jerônimo como o grande guardião da integridade do texto sagrado. Ele ensina-nos que amar a Jesus é amar a verdade, e que não podemos negligenciar o estudo se quisermos conhecer profundamente o nosso Senhor. Jerônimo mostrou que a palavra de Deus é um tesouro que deve ser guardado com o máximo de zelo e fidelidade. Ao partir de Roma em direção à Terra Santa, ele levava consigo apenas seus livros e seu amor incondicional a Jesus. O leão estava a caminho de Belém, o lugar onde Jesus nasceu, para ali dedicar o resto de seus dias a traduzir o livro que conta a história de nossa salvação. Através da mão de Jerônimo, o nome de Jesus estava prestes a ser gravado no latim de uma forma que mudaria o mundo ocidental para sempre. No ano de 386, Jerônimo chegou finalmente a Belém, o lugar onde o mistério da encarnação se tornou visível aos olhos humanos. Ele não procurava o prestígio das grandes sedes episcopais, mas o silêncio da gruta onde Jesus nascera. Para Jerônimo, viver em Belém era estar em constante diálogo com a origem da sua fé. Com o apoio financeiro e espiritual de Santa Paula, ele fundou 4 mosteiros para homens sob a sua direção, e 3 para mulheres. Dirigidos por Polanale, Jerônimo estabeleceu uma rotina de oração incessante e trabalho intelectual rigoroso. A sua cela era uma gruta próxima da Gruta da Natividade, um local que ele chamava de O Seu Paraíso. Foi neste cenário de simplicidade extrema que ele deu início à fase mais ambiciosa e revolucionária da sua vida: a tradução do Antigo Testamento diretamente do original hebraico para o latim. Até então, a maioria das traduções latinas baseava-se na Septuaginta, a versão grega das Escrituras. Jerônimo, contudo, defendia o princípio da hebraica veritas menos a verdade hebraica. Ele acreditava que, para conhecer Jesus plenamente, era necessário beber da fonte original em que os profetas escreveram. Esta decisão gerou uma controvérsia imensa na igreja da época, com muitos a acusaram de desprezar a tradição grega. No entanto, Jerônimo permaneceu inabalável, movido pela convicção de que a fidelidade à palavra de Deus exigia o máximo de rigor linguístico. Ele passou anos a estudar com rabinos, a comparar manuscritos antigos e a lutar com as nuances do hebraico, tudo para garantir que a tradução latina fosse um reflexo exato da revelação divina. Para Jerônimo, cada termo traduzido corretamente era um ato de amor e reverência para com o Messias. A vida em Belém era um equilíbrio entre o ascetismo do deserto e a disciplina de uma biblioteca acadêmica. Jerônimo ensinava que a Bíblia era o banquete da alma e que o estudo das Escrituras era o caminho real para a santidade. Ele não via o trabalho de tradução como uma tarefa puramente técnica,
mas como uma forma de oração. Enquanto escrevia a Vulgata, Jerônimo mergulhava nos mistérios da história da salvação. Vendo em cada profecia e em cada salmo o prenúncio da vinda de Jesus, ele dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E esta máxima tornou-se o motor que impulsionava sua pena noite após noite. Belém deixou de ser apenas um local de peregrinação para se tornar o centro intelectual da Igreja Ocidental, onde o hebraico, o grego e o latim se fundiam para proclamar a glória de Deus. A presença de Paula e Eustóquia foi fundamental nesta missão. Elas não eram apenas discípulas, mas colaboradoras que ajudavam na revisão dos textos e na gestão das comunidades. Jerônimo via na dedicação delas a prova de que a sede pela palavra de Deus não conhece distinção de gênero. Juntos, criaram um ambiente onde o estudo das línguas sagradas era visto como uma preparação para a visão beatífica. Jerônimo era o leão que guardava a integridade da fé, muitas vezes reagindo com veemência contra aqueles que tentavam distorcer o sentido dos textos. O seu temperamento, por vezes difícil, era o resultado de uma paixão absoluta pela verdade. Ele sabia que o trabalho que estava a realizar em Belém alimentaria a fé de milhões de pessoas por vir, e por isso não aceitava nada menos do que a perfeição. O estábulo da sabedoria tornou-se o lugar onde a palavra de Deus ganhou uma nova voz, uma voz que falaria ao coração dos povos europeus durante mais de um milênio. Jerônimo de Belém ensina-nos que o estudo sério e a oração profunda são os alicerces sobre os quais se constrói uma vida de serviço autêntico à verdade de Cristo. A vida de Jerônimo em Belém não foi feita apenas de silêncio e tradução. Foi também um campo de batalha teológico onde ele se ergueu como o grande defensor da ortodoxia. Jerônimo compreendia que a tradução da palavra de Deus seria inútil se o povo perdesse a compreensão correta de quem é Jesus Cristo. Quando as ideias de Orígenes, que continham desvios sobre a natureza da alma e da ressurreição, menos começaram a ganhar força, Jerônimo não hesitou em intervir. Ele, que outrora admirara a erudição de Orígenes, percebeu que a fidelidade a Jesus exigia a denúncia do erro, mesmo que isso custasse amizades de uma vida inteira, como ocorreu na sua dolorosa ruptura com Rufino. Para Jerônimo, a amizade humana era preciosa, mas a verdade de Jesus era absoluta. Ele acreditava que qualquer ensinamento que obscurecesse a divindade ou a obra redentora de Jesus deveria ser combatido com todas as forças da alma. O rugido do leão de Belém ecoou ainda mais forte contra o pelagianismo, uma heresia que afirmava que o homem poderia alcançar a salvação por suas próprias forças, sem a necessidade da graça de Jesus. Para Jerônimo, que tanto lutara contra suas próprias paixões no deserto, essa ideia era um insulto ao sacrifício de Jesus na cruz. Ele escreveu tratados contundentes, reafirmando que somos totalmente dependentes da misericórdia de Jesus Cristo e que sem a sua graça, nada podemos fazer. A sua defesa da fé era tão vibrante que os seguidores de Pelágio chegaram a atacar e incendiar os seus mosteiros em Belém. Jerônimo, porém, permaneceu inabalável. Ele via nas chamas e na perseguição uma oportunidade de sofrer por amor a Jesus, ensinando que a verdade de Jesus é uma rocha que nenhuma fúria humana pode abalar. Jerônimo também se destacou na defesa da virgindade perpétua de Maria e da dignidade da vida ascética, sempre centrando os seus argumentos na pessoa de Jesus. Ele ensinava que a renúncia ao mundo não era um fim em si mesma, mas o meio de se tornar um templo vivo para Jesus. A sua pena era afiada contra a hipocrisia e o relaxamento moral, exigindo que aqueles que portavam o nome de cristãos vivessem de acordo com a santidade de Jesus. Ele não buscava ser popular, mas buscava ser fiel. Em cada polêmica, em cada carta carregada de indignação santa, o objetivo de Jerônimo era limpar o caminho para que a luz de Jesus brilhasse sem impedimentos. Ele transformou a sua cela em Belém no centro de comando da ortodoxia ocidental, provando que o estudo das Escrituras deve sempre levar à defesa apaixonada da verdade de Jesus Cristo. Mesmo em meio às controvérsias, Jerônimo nunca perdeu de vista a caridade para com os necessitados que chegavam a Belém fugindo das invasões bárbaras. Ele dizia que não podemos receber a Jesus em nossa cela se o rejeitamos na porta de nossa casa. O seu zelo doutrinário era alimentado por um amor místico e profundo por Jesus, o Senhor que se fez pequeno na manjedoura para nos elevar ao céu. Jerônimo ensinou que a teologia não é um jogo de intelecto, mas uma questão de vida ou morte eterna. Ele combateu o bom combate, guardou a fé e garantiu que o nome de Jesus continuasse a ser invocado com reverência e pureza. O leão de Belém mostrou ao mundo que a mansidão de Jesus
não exclui a coragem de defender a sua verdade contra todos os ataques do erro. O entardecer da vida de Jerônimo em Belém foi um reflexo da própria manjedoura de Jesus, humilde, silencioso e carregado de uma glória invisível aos olhos do mundo. Por volta do ano 420, aos 73 anos, o corpo do grande erudito estava exausto, mas o seu espírito permanecia ancorado na rocha que é Jesus. Ele vira o mundo que conhecia desmoronar com a queda de Roma em 410, um evento que partiu o seu coração, mas que também purificou a sua esperança, lembrando-o de que só o reino de Jesus Cristo é inabalável. Em sua cela de pedra, a poucos metros de onde Jesus nascera, Jerônimo passava seus últimos dias em oração fervorosa, entregando cada tradução, cada polêmica e cada lágrima ao seu amado Salvador. Para ele, a morte não era um fim, mas a tradução final de sua alma para a linguagem da eternidade, onde o nome de Jesus é a única melodia. Mesmo com a visão falhando e a força física se esvaindo, Jerônimo não permitiu que a luz de Jesus se apagasse em seu coração. Ele era cercado por uma nova geração de monges e virgens consagradas que viam nele o último dos gigantes que conheceram os padres do deserto. Jerônimo exortava a todos a nunca abandonarem o estudo das Escrituras, pois nelas habita a pessoa viva de Jesus. Ele ensinava que a Bíblia é o jardim onde podemos caminhar com Jesus e ouvir a sua voz em cada brisa. No dia 30 de setembro de 420, o leão de Belém rugiu pela última vez na terra para despertar no céu. Ele fechou os olhos para este mundo cansado e abriu-se para contemplar a majestade de Jesus, o verbo que ele tanto amou e traduziu. Jerônimo morreu como viveu, aos pés da cruz de Jesus, tendo a palavra de Deus como seu único e eterno tesouro. O legado de São Jerônimo é a própria voz da Igreja Latina. Sua tradução à Vulgata tornou-se o canal por onde milhões de almas encontraram Jesus ao longo de mais de 1000 anos. Durante toda a Idade Média, o nome de Jesus foi lido, cantado e pregado através das palavras que Jerônimo escolheu com tanto zelo e oração. Ele não apenas nos deu um texto, ele nos deu um método de amor. O amor apaixonado pela verdade que é Jesus Cristo. A Igreja, através dos séculos, reconheceu em Jerônimo o seu maior doutor bíblico, o homem que provou que a inteligência humana atinge o seu ápice quando se torna serva da cruz de Jesus. Sua obra permanece como uma ponte eterna entre a cultura antiga e a fé cristã, sempre tendo Jesus como o centro e o fim de todo o conhecimento. Ao olharmos para a vida de Jerônimo, somos desafiados a redescobrir a nossa sede por Jesus através das Escrituras. Ele nos recorda que o nome de Jesus não é apenas uma palavra, mas uma presença que exige a nossa dedicação total. O Leão de Belém nos ensina que a santidade não é a ausência de lutas ou de um temperamento forte, mas a canalização de toda a nossa energia para a glória de Jesus Cristo. Jerônimo transformou uma gruta fria no centro intelectual do mundo, porque ali Jesus era o Senhor absoluto. Seu exemplo nos convida a transformar a nossa própria vida em um comentário vivo do Evangelho, onde cada ato e cada palavra proclamem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, São Jerônimo repousa na glória de Jesus, mas seu rugido continua a ecoar em cada Bíblia aberta. Ele nos deixou a certeza de que quem conhece as Escrituras, conhece o coração de Jesus. Sua trajetória do deserto de Calcis à Gruta de Belém foi uma constante peregrinação em direção ao Logos. Que a sua intercessão nos ajude a amar a palavra de Deus com a mesma intensidade, para que, ao fim de nossos dias, possamos, como ele, encontrar em Jesus o nosso descanso eterno. Jerônimo de Belém, o tradutor de Deus, permanece na história como o homem que nos ensinou que o nome de Jesus é a chave de ouro que abre todos os mistérios do tempo e da eternidade.